Olá, estudantes! Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Por aqui está tudo certo. Eu sou a professora Vanessa. Bem-vindos à nossa aula de Geografia. Hoje vamos conversar sobre elementos que compõem as paisagens. Nesta aula, falaremos especificamente sobre relevo. Você sabe o nome de alguma forma de relevo? Aliás, você sabe o que é relevo? Espero que você termine essa aula conseguindo explicar isso com suas palavras. Antes de começarmos, tenho um recado aos professores e professoras que estão nos assistindo. Enquanto eu dou esse recado, você pode aproveitar e assinar a lista de presença. Peça a ajuda de um adulto e aponte o celular para o código QR que aparece aí na tela. Esta aula é destinada ao 4º ano dos anos iniciais. A habilidade trabalhada é indicar as características das paisagens naturais e antrópicas no ambiente em que vive, bem como a ação humana na conservação ou degradação dessas áreas. O objetivo é identificar e descrever elementos das paisagens naturais, o relevo. Agora sim, informações dadas, vamos à nossa aula. Vamos pensar um pouco sobre o lugar em que moramos? Aí onde você está, você vê morros? Ou só lugares mais baixos e planos? Você acha que a sua casa e a sua escola ficam em lugares baixos ou altos? O relevo é um dos tantos elementos naturais que conseguimos observar nas paisagens. Paisagens são porções do espaço geográfico que conseguimos ver ou perceber. Essas características possíveis de observar à nossa volta, lugares altos, baixos e planos, se referem às formas de relevo. Relevo é a formação da superfície da Terra. É a camada de crosta terrestre que se molda de diferentes formas. Dependendo do que acontece dentro e fora do núcleo da Terra, ela pode variar em formato. Ela pode ser toda plana, pode ter ondulações baixas ou altas e assumir diferentes formatos. Na superfície terrestre, o que acontece são fatores internos e externos que moldam a paisagem e os relevos. Os internos temos como exemplos terremotos e vulcões, causados pela movimentação das placas tectônicas, que são blocos que formam a crosta terrestre. Vemos como essas placas se movimentam aqui na imagem. Elas podem fazer diversos movimentos que causam transformação no relevo. E existem os agentes externos, como o vento, chuva e também os seres vivos. Esses são alguns dos agentes formadores do relevo e que tornam a superfície terrestre tão diversa. Vamos conhecer algumas dessas formas? A primeira, a planície. Pelo nome e pela imagem, como você descreveria esse tipo de paisagem? Essas são formas de relevo em que é possível perceber uma área plana, sem morros ou montanhas. Além de plano, são lugares baixos. Geralmente, é como imaginar um campo aberto sem elevações significativas. E temos também os planaltos. Pelo nome, talvez alguns de vocês consigam supor que se trata de lugares planos. Mas qual será a diferença de planície e planalto? Eles são inversos na altura. No caso dos planaltos, são lugares planos e altos em seu topo. É como imaginar um grande morro e depois de chegarmos ao seu topo, vemos uma grande área plana. É o que observamos aqui na imagem. Mas como definir se um lugar é alto ou baixo? A referência será sempre o nível do mar. Por isso ouvimos sempre alguém falar em relação ao nível do mar. Depois vou mostrar para vocês a média de altura para cada formação de relevo em relação ao nível do mar. Também temos os morros. São exemplos de lugares com altitude elevada em comparação ao nível do mar. É um tipo de relevo bem comum em muitas paisagens.
Considera-se morro uma elevação no terreno de até 300 metros. Na imagem temos um morro muito famoso aqui na Grande Vitória, que é o Morro do Penedo. Muitos moradores e turistas na Grande Vitória fazem a trilha, que possibilita ter uma visão panorâmica do mar da cidade de Vila Velha e de Vitória. Muitos morros são explorados justamente para isso, apreciação de paisagens, inclusive com mirantes. No Penedo, tem pessoas que fazem rapel, um tipo de esporte mais radical e que necessita de profissional para orientar. E qual a diferença entre morro e montanha? As montanhas têm altitude maior que 300 metros em relação ao nível do mar. O Espírito Santo tem uma diversidade incrível e tem municípios do interior conhecidos por estarem em região de montanhas. Por serem lugares mais altos, há diferença na temperatura, clima e tipo de vegetação. Depressões. Tipo de relevo em que se apresenta rebaixamento do terreno em relação ao seu entorno. Ou seja, há uma grande queda do terreno em relação ao que tem em sua volta. E aí existem dois tipos de depressão. A depressão relativa, quando está acima do nível do mar, e a depressão absoluta, quando esse rebaixamento está abaixo do nível do mar. Essa representação percebemos aqui na imagem do slide. As paisagens podem mudar muito dependendo do tipo de relevo. Olha essa imagem. Que elementos você consegue identificar nessa paisagem? Vamos descrever juntos. Se eu esquecer de alguma coisa, me ajuda aí de onde você estiver. Quais as cores mais presentes aqui? Verde, né? Da vegetação. Entre a vegetação, encontramos árvores e alguns outros elementos naturais. Percebam quanta água há entre essa vegetação. Agora me responda, que tipo de relevo você observa aqui? Aqui nós identificamos uma planície, um local plano e baixo em sua extensão. E essa é a maior planície inundável do mundo. É o Pantanal, que fica na região central do Brasil. Isso porque é uma época do ano em que a região fica tomada por água, ou seja, toda inundada. Você acertou essa forma de relevo? Vamos observar outra. Essa imagem é do Mochoara, importante ponto turístico que compõe a paisagem do município de Cariacica. E que tipo de relevo você acha que o Mochoara se encaixa? Vimos planícies, planaltos, morros, montanhas e depressões. Vai, pensa um pouquinho. Mochoara é uma montanha. Sabemos disso pela sua altitude, que é de 728 metros. Montanhas são elevações do terreno com altura superior a 300 metros. E nós costumamos chamar esse lugar de Monte do Mochoara. A palavra monte tem o mesmo significado de montanha neste caso. E essa imagem? Que tipo de relevo vemos apresentado aqui? Esse lugar fica em Vila Velha. Fica em posição paralela ou ao lado do convento. E ele tem altura de 184 metros. Agora ficou fácil, hein? Qual formação do relevo tem até 300 metros? Morros. Essa imagem é do Morro do Moreno, lugar em que muitas pessoas fazem trilhas ou aproveitam para contemplar o nascer e o pôr do sol. Percebem como o relevo influencia nas paisagens e até o modo de vida das pessoas? Como já comentei, a formação do relevo influencia até no clima de uma região. As planícies costeiras aqui no Espírito Santo, por exemplo, são grandes atrativos para turistas. Nossas belas praias. Há também as regiões de montanhas. Muitos gostam de passear nesses locais para curtir o frio. Também dá para aproveitar algumas frutas e flores que só aparecem em clima de mais friozinho. Por conta disso, muitas pessoas trabalham com produtos e serviços que interessam aos visitantes.
Vimos até agora os tipos de relevo. Vamos observar como alguns mapas apresentam essa informação? Os mapas que apresentam formas de relevo são os mapas físicos. Eles mostram características do ambiente, como relevo, vegetação e rios. Então aqui observamos um desses mapas. Aqui nós temos uma representação simples do relevo brasileiro, dividido em planalto, depressão e planície. Essa é uma divisão bem simples, pois existem outras classificações na forma de relevo. Agora, tem uma proposta de atividade para vocês. Vamos representar as formações de relevo? Assistam ao vídeo que preparei para vocês com muita atenção. Depois vocês podem anotar os materiais necessários e fazer a sua atividade assim que a aula terminar. Ei, pessoal! Então, nós vamos fazer juntos as representações das formas do relevo. Já estou aqui com o meu caderno, régua, lápis e cola, tá? Quem tiver lápis de cor ou giz de cera, pode usar também. Bom, eu comecei aí medindo na régua o tamanho que eu vou querer desenhar essas minhas formas. Então, como eu já tinha feito a anotação no caderno, eu escolhi o tamanho de 8 centímetros. Fiz a minha montanha, as depressões, o planalto e a planície. Aí agora eu vou contornar só para deixar mais aceso, vocês conseguirem ver melhor aqui no vídeo. E também vou pintar, né, de uma cor diferente, cada uma dessas formas, ok? Agora eu começo a fazer uma marcação embaixo de cada figura. Esse espaço que eu marquei é para deixar uma área onde nós iremos passar a cola na hora de fixar na nossa atividade lá no caderno, tá? Vocês vão ver que depois a gente vai dobrar justamente esse espacinho para passar a cola e conseguir dar aquele efeito mais tridimensional nas nossas figuras, nas nossas imagens ou representações do relevo. Tudo certo, agora vou voltar ao caderno, eu já tinha deixado algumas anotações feitas, separei o quadro, né, fiz isso com a régua e separei o espaço para cada formação do relevo, montanha, planalto, depressão e planície. O espacinho que eu marquei lá com lápis para fazer o recorte, eu dobro antes de passar cola, estou marcando todos. E agora sim, marcado, vou passar cola e colar cada um no seu devido espaço. Montanha, planalto, agora eu tenho a depressão, que tem as duas formas de depressão, absoluta e relativa, e a minha planície. Pronto, aí eu posso levantar para dar aquele efeito 3D e relembrar aí esse conteúdo, tá bom? E ficou assim, galera. Vou mostrar para vocês, olha. Esse é o resultado que você vai fazer, você pode fazer aí, vai ficar assim no seu caderno. Viu? Essa é uma ideia de como vocês podem fazer um resumo divertido do que entenderam sobre o conteúdo. Como eu disse no vídeo, eu medi antes o tamanho do quadro que montei no caderno. Depois medi as formas para que elas tivessem todas o mesmo tamanho. Seria muito legal fazer essa atividade com toda a sua turma. Ou mesmo convidar alguém aí na sua casa para fazer junto com você. Ah, e vocês notaram que no vídeo eu falei uma palavra diferente? A palavra tridimensional. Isso significa que algo fica em 3D. 2D é quando apenas desenhamos no papel. Então tem largura e comprimento. 3D nós temos altura, comprimento e largura. Então são 3 dimensões. Se você estiver bem animado, você pode fazer até uma maquete com essas representações. Deixei aqui algumas inspirações para vocês, feitos com papelão, com papel higiênico. E esse daqui, ó, que usou até mesmo massinha de modelar dentro de uma caixa de pizza. Legal, né? Compartilhe essa ideia e faça. Vou esperar as fotos da atividade de vocês lá no Instagram, @deverimcasa na TV. Vamos relembrar o que aprendemos?
sem esquecer de marcar a sua presença. É só apontar o celular para o código QR aí na tela. Nessa aula, aprendemos sobre as formações de relevo. Vimos que essas formações fazem parte das paisagens dos lugares. Aprendemos sobre 5 tipos principais: planícies, planaltos, morros, montanhas e depressões. Entendemos que relevo é a formação da superfície terrestre e que várias são as influências para a formação de cada tipo de relevo. Tem alguma contribuição ou dúvida a respeito do assunto? Agora você pode, além de conversar conosco pelo Instagram, deixar sua dúvida no site www.tvdeverencasa.com.br. É isso, turma. Nossa aula vai terminando aqui, mas continuamos de olho nos recadinhos e dúvidas de vocês. Continuem acompanhando a programação e não esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos.